Olha, a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL, no Rio Grande do Sul, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Melchiona, né? Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto de lei da soberania financeira que proíbe avanços, bancos, na realidade, corretoras e outras instituições brasileiras de aplicar sanções baseadas em leis estrangeiras, como a Lei Magnitsky dos Estados Unidos. A proposta surge após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ser alvo, então, de sanções americanas. O texto prevê multa diária, restrição de abertura de novas agências e indenização a clientes afetados. A fiscalização será feita pelo Banco Central e pela CVM, sob supervisão do Ministério da Fazenda. Segundo a deputada, o projeto é uma forma de proteger a soberania nacional de ataques imperialistas. Bom, esse projeto de lei, na realidade, ele quer trazer, então, fazer com que essa lei Magnitsky, por exemplo, que foi a quem o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado, não tenha efetivo, não alcance pessoas aqui no Brasil, autoridades, enfim, para que ela não funcione no Brasil para as pessoas aqui. E isso porque o ministro Alexandre de Moraes está sendo sancionado com essa lei. E é possível que outros, inclusive ministros, sejam sancionados também nessa lei, seguindo aquela declaração do governo dos Estados Unidos, que especificamente o ministro Alexandre de Moraes estava usurpando das suas funções, extrapolando as suas funções e perseguindo pessoas aqui, inclusive políticos. Tá, visto esse projeto de lei, a gente quer saber, inclusive, Marajá, professor Marajá, bom dia para você aqui no Mundo em Sua Casa, como que a gente deve ver esse projeto de lei, principalmente porque eu estava falando aqui há um tempo atrás, a gente, esquerda e direita existe uma polarização, infelizmente, muito grande aqui no Brasil, mas eu não sei o porquê que a esquerda, por exemplo, tenta defender a todo custo o ministro Alexandre de Moraes. Porque se ele realmente está passando dos limites nas suas decisões, por que defendê-lo? Se dentro da justiça não existe a direita ou a esquerda, tem que ser a justiça propriamente dita. É essas coisas que eu não entendo, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Bom dia, Mariana. Cumprimentar você, cumprimentar o nosso ouvinte telespectador que está em casa, cumprimentar aqui o professor Jefferson Acevedo, nossa equipe técnica que nos apoia aqui, né, especialmente a Karina, que hoje está aqui com a gente, Stanley também. É uma honra estarmos aqui com o nosso ouvinte internauta, o nosso telespectador. Muito bem. Essa lei da soberania financeira que a deputada está tentando colocar, ela é uma lei inócua. Ela é uma lei que não tem uma previsão, haja vista que a lei Magnitsky, ela não é uma lei brasileira. A lei Magnitsky é uma lei internacional, ela está na alçada da jurisdição dos Estados Unidos e alcança as instituições, os órgãos, os tratados internacionais que regem, inclusive, o funcionamento dos bancos, das instituições financeiras. Ou seja, essa lei que ela possa tentar fazer tem muito mais um caráter, às vezes, político, no sentido de fazer uma exposição, de tentar falar para a militância. Tanto que nem o próprio Alexandre de Moraes, que, como você muito bem colocou, ele, com toda essa atuação que ele tem feito, extrapolando todos os limites da Constituição, nem ele consegue bloquear. Veja que, recentemente, houve uma reunião de ministros do Supremo, dos quais Gilmar Mendes, Barroso, o próprio Moraes, com os presidentes dos bancos, e inclusive o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, hoje representando a Febraban, e eles explicando, olha, nós não podemos atuar contra. Então não é uma lei feita agora que vai agir. Não seria esse o mecanismo. Então, assim, ela é totalmente inepta, uma proposta que ela fala para ter holofotes, ela vai ter alguns dias de holofotes, mas daqui um pouco, semana que vem, a gente nem se lembra mais dessa lei. Importante ressaltar, Mariana Távora, que eu estive recentemente observando alguns casos de patriotas presos. Ontem mesmo estava analisando um caso no grupo de direitos humanos. Eu conheço a ministra Damares, hoje senadora Damares, senadora pelo Distrito Federal, e aí comentando sobre o caso de uma mãe de 7 filhos pequenos, ré primária,
que está condenado a 14 anos de cadeia, e seus filhos privados, há anos já. Ou seja, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, cujo advogado não teve nem assim, qual foi o motivo da prisão, qual foi o enquadramento legal. Lá não tem nenhuma foto assim, ela cuspiu no chão, não. Então, quando o próprio presidente, e aí só dando um gancho naquilo que você falou antes, o presidente Trump ele fala que os direitos humanos estão retroagindo no Brasil, você fala muito bem quando isso não é uma pauta de direito de esquerda, isso é uma pauta de direitos humanos não é uma prerrogativa de um lado, ideológico de outro. Mulheres, mães que têm filhos pequenos não têm, pela lei, o direito de prisão domiciliar? Exatamente, como aconteceu inclusive com o ex-governador, a esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a esposa está lá, em casa, cumprindo prisão domiciliar. Ou seja, quando a gente percebe esses outros casos, a gente poderia abrir, de repente, um programa só para falar desses casos. Talvez, Mariana, 30 minutos não seriam suficientes só para a gente citar nomes e as... Então, assim, é fato que isso está acontecendo. A Magnífica chegou, está avançando recentemente para concluir o Gilmar Mendes. Ele está preocupado porque ele é o próximo alvo. O próprio partido da direita em Portugal está investigando o Gilmar Mendes. E assim, o levantamento conjunto hoje entre órgãos do governo americano e do próprio Parlamento Europeu já levantaram que o ministro Gilmar Mendes tem um patrimônio de 800 milhões lá em Portugal. E não é em reais, né? É 800 milhões de dólares. Agora imagine você, como é que o ministro ganha 40 mil por mês, consegue ter um patrimônio desse? E fechando, vamos lembrar que nós temos casos absurdos, né? De pessoas que cometem crimes contra o INSS, contra as pessoas, contra os Correios, a Lava Jato, que estão soltos. Mas pessoas que, porque escreveram com batom, porque participaram de uma manifestação, estão cumprindo prisões arbitrárias absurdas. É lamentável e a gente entende que essa legislação colocada aqui, a Lei da Soberania Financeira, ela só tem uma função marqueteira política, ela não tem eficácia jurídica alguma. Vamos aqui para o Jefferson Azevedo, que está com a gente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo em Sua Casa. Jefferson, esse projeto de lei, o que você acha dele? A efetividade, né, que pode ter ou não, e principalmente, o que eu estava conversando antes, se você acha que isso deveria ser uma pauta de esquerda ou de direita, se isso deveria ser analisado de um outro prisma, assim. Bom dia, Mariana, bom dia, Marajó, bom dia a todos que nos acompanham, que nos acompanham pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais. Pessoal, então, vamos lá, acho que tem várias coisas que a gente tem que colocar, né? Assim, eu acho interessante a narrativa, uma mulher com 7 filhos em casa. Essa mulher deixou esses 7 filhos em casa para ir para Brasília depredar patrimônio público. Então, assim, se ela estivesse preocupada, por que ela pegou um ônibus, saiu da cidade dela, passou vários dias num acampamento golpista e foi depredar patrimônio público? Agora ela está preocupada com os filhos delas, então assim, é complicado, né? Se a gente não for aplicar a lei para quem tem filho, então a gente pode abrir o presídio feminino, porque grande parte das mulheres que cometeram crimes ali também tem filhos, né? Então, se a perspectiva é essas mulheres, inclusive algumas, largaram seus filhos em casa para cometer crimes, inclusive acompanhando seus parceiros para cometer crimes. E a lei penal está sendo aplicada a elas, por que a gente não vai aplicar às outras? Então, assim, falam tanto dessa cabeleireira, mas ela saiu de São Paulo, passou vários dias no acampamento golpista, deixou os filhos dela em casa para cometer crimes, para tentativa de golpe, para incitar a violência e tudo mais, e agora estão preocupados com os filhos delas. É assim mesmo que funciona, né? Eu fico pensando como é esse discurso, né? Então vamos abrir o presídio feminino, vamos deixar ninguém preso mais. Outra coisa, eu acho que nesse sentido eu concordo com o Marajó, que a efetividade dessa lei é pouca, até porque ela age intra-fronteiras, né? Ela não é uma lei brasileira, é uma lei dos Estados Unidos, então tem uma dificuldade de aplicação. Eu acho que outra coisa que pode acontecer, do ponto de vista jurídico mesmo, é que os bancos brasileiros não podem se opor a atendimento ao Alexandre de Moraes. Isso vai gerar uma briga e a vida do Alexandre pode ser o tempo inteiro judicializada, né? Porque um banco não quer atender ele ou alguma coisa ou outra. Então, assim, ele diz que não tem ativos financeiros em dólar, então isso não vai prejudicar ele nessa perspectiva. O governo brasileiro tinha dito que ia contratar um advogado para recorrer dentro dos tribunais estadunidenses. Inclusive, um dos autores da Lei Magnitsky, que, para quem não sabe, a Lei Magnitsky é porque um advogado foi preso na Rússia, né, e foi condenado e foi morto dentro do regime russo, né. Então, assim, um dos caras que fez o lobby para ser criada a Lei Magnitsky, inclusive no governo Obama, disse que o Alexandre de Moraes poderia recorrer nas cortes dos Estados Unidos, porque a chance de cair seria muito pequena. Por quê? Porque isso é uma aplicação incomum. A Lei Magnitsky é para aplicação em quem viola direitos humanos e tudo mais, ou regimes ditatoriais. A gente não tem nada disso aqui.
Não tem um regime ditatorial aqui, não há uma violação de direitos humanos. Inclusive, o pessoal não consegue citar quais são os crimes de Alexandre de Moraes. Não há crime. O The Economist soltou uma reportagem falando que discorda das decisões do Alexandre de Moraes, porque eles fazem uma avaliação segundo a Constituição estadunidense, mas ele faz uma ressalva que dentro da legislação brasileira, as decisões do Alexandre de Moraes estão respaldadas pelo regime legal, então a perspectiva é essa. Agora, Mariana, eu acho que eu discordo categoricamente que a esquerda respalda as decisões do Alexandre de Moraes. Eu acho que não é isso. A perspectiva não é essa. Quando o Alexandre de Moraes foi nomeado, foi pelo presidente Temer, boa parte da esquerda começou a chamar ele, inclusive, de Lord Voldemort. E foi isso que aconteceu, a gente era contra a indicação dele, justamente porque ele tem um perfil muito conservador. O que Alexandre de Moraes vira inimigo da extrema-direita? Porque eles não querem ser punidos pelos crimes que eles cometeram. É só isso. Eles organizaram um golpe de Estado e daí fica nesse discurso, eram velhinhas com Bíblia que tentaram explodir um caminhão-tanque, eram velhinhas com Bíblia que tentaram jogar um ônibus de uma ponte em Brasília, atacaram a sede da Polícia Federal, caminharam em relação ao hotel do Lula para atacar, ocuparam a sede dos quartéis, derrubaram torre de energia, paralisaram caminhões, impediram passagem de ambulâncias. Então, assim, que velhinhas é essa? O prejuízo nos três poderes foram mais de 20 milhões de reais. Estragaram obras com valor inestimável. Agora, tudo isso eram velhinhas. Então, assim, essas pessoas estavam um pouco se lixando para suas famílias. Essas pessoas são tão cristãs que deixaram de passar Natal e Ano Novo com suas famílias para estarem na porta de quartel pedindo um golpe de Estado, criando animosidade entre Forças Armadas e poderes constituídos. Muitos desses cidadãos de bem falavam que o presidente da República, legitimamente eleito, não subiria a rampa. E o que o Moraes está fazendo? Está punindo essas pessoas, e essas pessoas não querem ser punidas. É como se eu quisesse cometer um crime e não quisesse ser punido por isso. Vamos lá, que a gente começou a falar da Lei Magnitsky, a gente estava falando, só para fechar aqui, que o Marajá falou a respeito da questão da necessidade das mães, enfim. Eu citei isso, inclusive tem aqui no STJ, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. O que a gente estava falando é que as mulheres que têm filhos de até 12 anos, necessariamente elas precisam e têm o direito, na realidade, de cumprir prisão domiciliar por conta desses cuidados com os filhos mesmo. Isso é previsto em lei. Mas né? não é assim que funciona, não. Tem outros requisitos a ser avaliados. Não, mas é o que está aqui no site do STJ. Então, mas tem outros requisitos a ser avaliados, senão a gente não teria metade das mulheres que estão presas mas hoje. Só que mas é um direito que ela tem. Cada um busca o direito que então, quiser, mas o interessante é isso, né? Agora vocês pensam em direitos humanos, né? A gente tem 600 mil presos no Brasil e eu lembro do presidente Bolsonaro falar, tem que descer a lenha mesmo, não quer ser preso, não comete crime. Agora estão discutindo uma coisa, isso. Jefferson, é um cara que foi preso por tráfico de drogas, ou por matar alguém, ou por cometer uma chacina, uma pessoa, por exemplo, que roubou bilhões do Brasil, ser condenada Mariana, não existe criminho nem crimão, não existe criminho nem crimão. Lógico que tem pena grande, pena pequena, eu não posso adular e ter meu bandido de estimação. Tipo assim, ó, esse bandido é meu bandido de estimação, eu gosto dele. Não tem bandido de estimação. Existem crimes, são bandidos também. Mas existem crimes e crimes. Existe um cara que mata. Você acha que uma pessoa que mata é a mesma pena que ela vai receber de uma pessoa, por exemplo, que furtou um celular, uma garrafa ali? Não Mariana, é a mesma olha só, coisa. A cabeleireira cometeu 5 crimes. Se aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro tivessem tido sucesso na empreitada delas, provavelmente eu não estaria aqui. O que aconteceu na ditadura militar foi isso. As pessoas foram presas e torturadas. Por quê? Porque os ditadores tiveram sucesso. Aquelas pessoas queriam isso. Então, assim, ó, o coronel-general Brilhante Ustra, que o Bolsonaro tanto fala dele e adora ele, colocava ratos de vagina de mulheres. Ele torturava mulheres na frente de seus filhos. Você já tá não, mas é ditadura. Outro... Não está indo pro outro lado. Isso é uma ditadura, Mariana. Isso é uma ditadura. E aquelas pessoas queriam isso. Aquelas pessoas queriam isso. Você acha que quando o Bolsonaro falava Brilhante Ustra, você acha que ele estava contra coisa que poderia ter acontecido. Não, eu tô falando mas de um então caso por isso que tem que ser punido. Específico de uma mulher. Por isso que tem que ser punido exemplarmente, para isso não acontecer de novo. Então, tem que ser punido exemplarmente. Então, você me permite só um ganchinho, breve? A gente fala sobre questão de devido processo.
Lá no 620 a.C., nos códigos de Drácon, na Grécia, 597, código de Solon, em 507, código de Clístenes, foi criado um princípio chamado de individualização da pena. Esse princípio ele chega para nós pelo direito grego que influencia o romano, do romano pelo medieval e pelo romano germânico pela herança católica, pelas ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, chega ao Brasil. Esse princípio ele é universalmente aceito. Cada réu ele responde proporcionalmente a seu crime, considerando aquilo que você colocou muito bem. Sua vida pregressa, sua reincidência ou não, se é um réu primário ou não. Quando nós comparamos casos de tortura, ou casos de crimes de tráfico, crimes violentos, criminosos reincidentes com uma ré primária, que foi manifestar. E quando a gente tenta colocar todo um coletivo de pessoas no mesmo balaio, porque um ou dois fizeram coisas erradas, então 300 são culpados, que é isso que Alexandre de Moraes faz, está errado. Nós precisamos entender que o devido processo, vou te atribuir para você avançar na pauta, ele precisa ser seguido para que ações da Magnice não avancem sobre outros membros do Supremo, sobre membros do Congresso. E lembrando que nos Estados Unidos, que é um país que é referência à democracia, eles, para aplicar em Magnice, eles têm que ter provas, fatos e embasamento legal. Não pode ser na canetada. Então, o que está acontecendo agora com um grupo de representantes do Estado brasileiro pode avançar. Então, nós precisamos conter através de sistemas de freios e contrapesos, obedecer ao devido processo e finalizando o seguinte: se Alexandre de Moraes não estivesse extrapolando, essa mulher estaria sendo julgada na primeira instância, depois a segunda instância, até chegar à última instância. E o que aconteceu é que nada disso está sendo respeitado. A quem ela vai recorrer?